A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Amém. Em primeiro lugar, é muito bom estarmos juntos, mais um domingo. E eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão aí na internet e dizer que você é parte da Igreja de Jesus, assim como eu sou e como todos nós somos. Deus abençoe a cada um de vocês. Mandar um grande abraço aos nossos irmãos que estão na igreja ali em Valinhos. Deus abençoe. E quero agradecer ao pastor Felipe e dizer que se você tem a enciclopédia das religiões, traga para você acompanhar, para entender o que está acontecendo. E você que tem aí pela internet também tem a enciclopédia das religiões em casa, pega ela e dá uma olhadinha. É muito bom, apesar dele colocar aqui na lousa, porque eu ainda tenho mania de professor, irmão. Então a gente fala lousa, mas é no quadro. Vamos lá então. Eu quero trabalhar hoje com vocês sobre um personagem bíblico chamado Gideão. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E como ela se renova a cada dia, claro, a gente já trouxe algumas palavras aqui sobre Gideão, mas hoje eu quero, que a gente está com um tempo mais tranquilo, falar com vocês sobre esse assunto. Vamos abrir em Juízes capítulo 6. Como sempre, eu vou pegar desde o comecinho para estudar com vocês, passar para vocês o preâmbulo dessa história, para que você não fique perdido. E eu volto a lembrar, irmãos, nosso canal, hoje, não é porque é nosso não, como dizia o professor Olavo de Carvalho, não querendo me engambar, nosso canal hoje é o melhor canal em matéria de ensino bíblico. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu estou fazendo uma reunião com um irmão aí, que nós pretendemos colocar a Bíblia falada também no canal, para você dormir ouvindo a Bíblia. Então veja a nossa preocupação, ela está toda em torno do que a Bíblia diz. Então esse daqui é um outro projeto, é um projeto grande, é um projeto difícil, mas nós estamos trabalhando, já tem 3 meses que eu estou em reunião com esse irmão para a gente poder fazer isso, tá? A Bíblia falada, vai ser muito bom. Só que eu estou dando toque para vocês porque eu acho que vai dar certo. Mas depois eu ainda vou bater um papo com o irmão Mário e tal, para a gente poder trabalhar esse assunto aí, eu acho que vai ser muito legal. Juízes capítulo 6, vamos lá. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Pode deixar aí. O que acontece, irmãos? Samuel havia morrido. Veja, se você perceber, sempre que eu falo de Antigo Testamento, você tem um panorama do Antigo Testamento. Samuel havia morrido. E agora os israelitas, eles estavam sem um profeta do nível de Samuel. Samuel foi o último profeta e o pessoal fala que Saul foi o primeiro rei de Israel. Eu entendo que Samuel foi o primeiro rei, não é? Porque Samuel administrava, Samuel foi rei, foi juiz, foi profeta. Então o que acontece? Como Samuel havia morrido, Deus não havia levantado, não é, ali alguém para continuar aquele projeto. De modo que nós vamos entrar no período dos juízes. Vamos entrar no período dos juízes. E aí, a gente vai ter a seguinte situação. Aliás, Samuel não, pessoal, desculpa, eu estou falando besteira. Josué havia morrido. Josué. Volta a fita. Quem tinha morrido? Josué. Samuel está lá na frente. Samuel foi o último juiz de Israel. Então o que acontece? Josué havia morrido. Moisés era líder, Josué era líder, e agora a nação estava meio que perdida. Não tinha um líder como Josué. E a nação vai entrar num período de aproximadamente 350 anos. Gente, pare e pensa comigo o que são 350 anos. É quase o tempo da descoberta do Brasil.
350 anos. Esse pessoal não tinha liderança. Como eles não tinham liderança, diz a Bíblia que onde não há liderança, o povo padece. Então, Israel, ele está sem uma liderança para quem eles pudessem olhar, porque quer você queira, quer não, irmão, existe aí um problema. Líderes humanos, principalmente os que são levantados por Deus, são aqueles a quem Paulo disse, nós devemos olhar para eles. Não adianta. Como ele disse, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então não é questão que você está seguindo a homens, porque quando esse homem traz a palavra de Deus, você está seguindo a Deus. Quando esse homem traz a palavra de Deus. Então isso aqui tem que ficar muito claro para nós. São homens falhos, cheios de defeitos, com problemas, mas quando ele leva a palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus. Então, como Josué havia morrido, eles estão sem liderança, eles começaram a adorar outros deuses. Naquela época, era muito forte a adoração de Baal e também a adoração de Aserá. Quem já ouviu falar em Aserá? Levanta a mão. 2. Então eu explico. Na cultura cananeia, Aserá era a mulher de Baal. A Bíblia traz a fala sobre Aserá umas 2 ou 3 vezes, principalmente relacionado ao que nós vamos ver aqui no caso de Gideão, que aí você vai entender melhor onde Aserá se incluía. Então, Aserá era a mulher do deus Baal. Todas as culturas antigas, né, os deuses tinham uma esposa. E aí, os israelitas, como eles olhavam as coisas de um ponto de vista cananeu, afinal de contas eles estavam ali naquela região, eles começaram a aderir à adoração dos deuses cananeus. E o principal deles era Baal. Então tinha Baal de Zebub, Baal de Peor, vários Baalins. E aí diz que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Um outro ponto aqui nesse reprova está na seguinte questão. Havia no Antigo Testamento inteiro, desde o Gênesis até Malaquias, que são 4.000 anos de história. O grande problema era uma disputa de deuses. Uma disputa entre o verdadeiro Deus, que era Jeová, e uma disputa entre os falsos deuses. Mas essa disputa não foi Jeová quem criou. Essa disputa quem criava era o próprio homem. Tanto é que se você pegar lá Isaías 43:10, está escrito assim: vós sois as minhas testemunhas, disse Jeová. Aí no mesmo capítulo ele fala assim: fala para os seus antepassados chamarem os deuses deles e vim ver se eles fizeram a mesma coisa que eu fiz. Se eles fizeram vocês passar o Mar Vermelho, se eles fizeram vocês parar o Jordão. Então vocês são minhas testemunhas, porque vocês viram tudo o que eu fiz. Isso não tem nada a ver com testemunha de Jeová de hoje. Testemunha de Jeová de hoje é um desvario de um presidente daquela empresa. Tem nada a ver. Os judeus, até hoje, são testemunhas de Jeová. Por quê? Eles vieram, falei isso ontem no vídeo com o doutor Armando. Eles vieram de linhagens, né, faladas, onde os pais contaram para os pais, que contaram para os avós, que os avós contaram para os pais, que contaram para os filhos, contaram para os netos, e assim sucessivamente, aquilo que Deus havia feito. Então, a nação de Israel é testemunha. Eu, quando estive em Israel, achei muito legal, porque eu tive a oportunidade de visitar um campo, onde estava tendo uma aula de história. E eu me surpreendi, quando naquela aula de história, adivinha o que é que eles usam na aula de história? Eles usam a Bíblia hebraica. O livro de história deles é a Bíblia. Olha que legal. São os 39 livros da Bíblia. E aquela criançada toda com a Bíblia na mão e o professor dando aula. Você hoje pega aqui, né, pra gente, na lei de diretrizes e bases está escrito lá que, ou na base nacional curricular comum,
nós vamos ter, por exemplo, a história do Brasil contada como nós aprendemos, nada melhorada, a mesma coisa, porque a história do Brasil é essa daí, né? A história do Brasil é a que a gente vive todo dia. Então eles usam lá o Antigo Testamento. Então aquela criançada sabe tudo que eu estou falando para vocês, de frente para trás, de trás para frente. E aí, irmãos, o que acontece? Os israelitas, eles passam a adorar esses deuses, e esses 4.000 anos de história vai se tornar um confronto de deuses, né? São os seres humanos adorando ídolos, e Deus, sempre na sua misericórdia, mostrando para eles que existe um Deus superior. Não que Deus tivesse necessidade de mostrar nada, porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus, e nós sem Deus continuamos sendo nada. Então, para Deus, tanto faz como tanto fez. Mas Ele tinha amor pelas pessoas, Ele queria mostrar para aquelas pessoas que havia um Deus. Vamos lá. Durante 7 anos, Deus os entregou aos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Bom, qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje não seria mera coincidência, né? Até hoje os camaradas lá se escondem nas montanhas, cavam túneis e assim sucessivamente. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Então olha só, enquanto eles estavam com Deus, eles eram resguardados por Deus. Mas quando eles apelavam para Baal, porque Baal, segundo eles, era o deus da agricultura na cultura cananeia. E aí, sendo ele o Deus da agricultura, eles acreditavam que quando chovia, ao invés deles darem graças a Deus, eles davam graças a Baal. E aí, Deus ficava muito irritado com isso. Então eles faziam aquelas plantações bonitas. Só que quando eles iam colher, vinham as nações e invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. Não se iluda se você ouviu falar em Gaza, é Gaza mesmo. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Você vai falar, caramba, parece até hoje, né? O pessoal lá na faixa de Gaza também é a mesma coisa. Mas lá é outra história, são tempos diferentes, embora as regiões sejam as mesmas. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham com os enxames, vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha só que coisa legal, irmãos. Israel... E esse Israel de hoje tem uma vantagem, viu? Esse Israel de hoje tem uma vantagem. Esse Israel de hoje adora o verdadeiro Deus, que a gente aqui no Brasil chama de Jeová, mas eles chamam de Hashem. Simplesmente quando eles chegam no nome, eles pulam, eles usam Hashem, que significa o nome. Eles não pronunciam o nome de Deus. Ou, na linhagem judaica, em Bíblias traduzidas para a língua portuguesa, você vai encontrar a palavra o Eterno, tá? Mas eles não usam o nome Jeová. Mas os judeus de hoje, eles acreditam no verdadeiro Deus da Bíblia, tá? Por que eu estou dizendo isso? É por isso que Deus ainda continua protegendo o Israel de hoje. O Israel de hoje não divide a adoração com outros deuses. Mas aí, quando a coisa ficava feia para eles, eles clamavam ao Senhor. Bom, isso é muito parecido, irmãos, com os crentes de hoje. Eu tenho que ler aqui, explicar e fazer a aplicação. É muito parecido com os crentes de hoje. Você já percebeu que o crente de hoje, ele está empoderado até o momento que vem um midianita ou um amalequita e invade a casa dele. Quem é esse midianita e quem é esse amalequita? Pode ser um desespero financeiro, pode ser um desespero de saúde, pode ser um desespero na família, pode ser o que for.
Aí a primeira coisa que ele faz é lembrar de Deus. Tem dia que o cara fica o dia inteiro, irmão, nem orar ele ora. Já aconteceu com alguém aqui de ficar o dia inteiro e nem lembrou de orar? Pode ser sincero, irmão, já aconteceu comigo. Tem dia que a fração de problemas é tão grande, mas tão grande, que você acorda concentrado naquele problema e você leva o dia inteiro naquele problema e você não se lembra nem de parar para falar assim: ô Deus, me ajuda nesse problema, porque você talvez acha que você já apostou todas as suas fichas em Deus, não deu resultado nenhum, então agora você vai ter que fazer o quê? Vou ter que fazer alguma coisa, já que Deus não faz nada. Israelita. Então, se tem algum irmão aí que já pensou como israelita, dá um amém. Amém. Eu também já pensei, irmãos. Os irmãos aqui da internet também já pensaram. Tem dia que você levanta assim meio loucão. Entendeu? Hoje eu tenho 10 carros para pintar. Né, varão? Tenho 10 carros para pintar, tem que correr. Tem que correr. Vai tomar um café? Não dá para tomar café não. Vou tomar café lá na firma. Não já aconteceu isso aí, Miriam? Olha lá, tô falando. Acorda loucão, desesperado. Mas não sai do online. Não sai do online, nem a pau. 24 horas no online. Então, aí eles clamaram ao Senhor. Então isso acontece com a gente, irmão. Somos seres humanos, não vamos deixar de ser seres humanos. Parar com essa mania de querer achar que você já é o santo da terra, porque você ainda não é. Bom, vamos lá para o próximo. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Volta agora lá no último que eu comecei. Depois nós vamos entrar aí. Então o que aconteceu, irmãos? Ai, Deus, me ajuda. O Senhor está vendo a minha situação. Deus está vendo. Mas você não está vendo o lado de Deus. É isso que é o grande problema, irmão. Você lembra, varão, do irmão lá que já passava de manhã? De oi, para ver se a venda estava aberta. Vendo só o lado dele. Acabava a reunião, corria. Então, irmão, corria para tomar um gole. Então, o que acontecia? O próximo. Segundo diz a Bíblia aí, Deus faz um lembrete para Israel: eu tirei vocês do Egito. Irmão, é por isso que eu falo, o ser humano tem hora que ele tem que pastar mesmo. E eu vou voltar para a lei de causas e efeitos. Porque o ser humano, ele se esquece muito rápido o que Deus fez na vida dele. Mas muito rápido. Eu tirei vocês do Egito. Aqueles caras estavam no Egito, irmãos, aproximadamente, se contar do tempo que Deus falou com Abraão, tal, que seria 430 anos. Mas aí passou o tempo, e nesses 430 anos era tempo de promessa. Eles ficaram mais ou menos dentro do Egito 225 anos, aproximadamente. E aí o que acontece? Dentro desses 225 anos, os caras, eles tiveram filhos, netos, bisnetos, todo mundo dentro do Egito. Todo mundo egípcio, mas todo mundo judeu. Deus falou assim: eu vou tirar vocês. Abriu o Mar Vermelho, estava fresquinho na cabeça deles. Abriu o Mar Vermelho, deu maná, colocou a coluna de fogo para guiar eles durante a noite, colocou a coluna a nuvem durante o dia, a coluna de fogo ou de fumaça, dependendo da tradução que você usar, para guiá-los durante a noite, tal. Só que aí depois que eles tomaram posse da terra, o Josué acabou com um montão de nações ali, eles entraram para a terra, tal. Então quer dizer, Deus estava na frente deles. É por isso que a Bíblia diz que Jeová era o nosso general de guerra. Tem até um louvor desse, não tem, Rose? Né? Nosso general de guerra, eu não lembro mais como é que é, mas se você achar ele aí e quiser cantar no final também, pode ser. Nosso general de guerra. Então, o que acontece?
Só que eles esqueceram disso aí. Já vai lembrando a música, pianinho, para não perder tempo. Eu os livrei do poder da mão do Egito, fiz tudo por vocês. Agora vai no último que eu li, irmã. Fiz tudo por vocês, mas vocês não me escutaram. Irmãos, tem hora que Deus faz tudo por nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para você que está aí na internet. Levanta a mão aqui. E você que está aí na internet pode dar um amém. Quem está com a vida melhor do que antes de conhecer a Cristo e conhecer o que eu prego para vocês aqui? Quem está com a vida melhor? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. A igreja inteira levantou a mão. Aqui na internet você pode dar um amém. Ou seja, Deus te tirou não sei de onde, irmão. Eu não sei de onde que Deus te tirou. Tem gente que Deus tirou de uma seita, que são os que me acompanham aqui pela internet. A vida deles lá na seita era uma verdadeira perseguição. Vigiados o tempo inteiro, cheio de problemas o tempo inteiro, ataques psicológicos e assim por diante. A vida de vocês, talvez alguns de vocês estivessem envolvidos com droga, com bebidas, sei lá, com situações complicadas aí, que são comuns ao ser humano. Então Deus fala assim, ó, eu tirei vocês de lá. Então, Deus tirou eu e você de determinados locais e nos trouxe para o reino de Deus. Colossenses capítulo 1. Ele os transferiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A mesma coisa aconteceu com os israelitas, mas eles não deram ouvidos. Fala comigo, não deram ouvidos. Então nós precisamos dar ouvidos, irmãos. É por isso que Jesus falou, bem-aventurado aquele que lê o que ouve. Bem-aventurado aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos para ver. Então a gente precisa ficar um pouco esperto. Você não pode pensar, porque eu estou na graça, eu já estou nadando de braçada, não, irmãos. Perder a salvação, você não vai. Mas em situação difícil, por ser desobediente, você vai entrar. Pode ter certeza disso. E quando entrar, você vai talvez se lembrar, vai falar assim, caramba, eu acho que eu estou desobedecendo demais. Então fique atento com essa história aí. Eles não deram ouvidos. Vamos lá para o próximo agora. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abisrita, Joás. A Bíblia tem uns nomes difíceis, varão, de ler. O Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Presta atenção. Olha a situação como era difícil. O Gideão está lá com fome, família com fome, os camaradas entraram lá, devastaram, levaram tudo. Imagina o que está acontecendo hoje em Israel, né? De um lado ou do outro. Mas, por exemplo, o míssil cai na casa do cara, irmão, acabou. O cara não tem cama para dormir. Se eu estivesse lá nesse lugar, o cara não precisava nem jogar um míssil em mim, varão. Eu morria só da falta de cuidados, de infraestrutura. Eu morria só pela falta de infraestrutura, varão. Porque eu sou meio enjoado para infraestrutura. A coisa tem que ser boa, porque senão fica complicado. Imagina, irmão, você acordar e não ter um lugar para ir no banheiro. Imagina você não ter um lugar para beber água. As crianças chorando. Israel ficava nessa mesma situação aí. E os caras levavam tudo. Aí o Gideão falou assim, bom, é o seguinte, eu tenho um trigo aqui. O trigo era importante, porque com o trigo eles faziam pão. Então o Gideão, ele corre e se esconde num tanque de prensar uvas, que era mais escondido do que os campos onde eles malhavam o trigo, para esconder os midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, vamos considerar aqui algumas etapas na vida de Gideão, que também aplicam-se a nós. Vamos considerar algumas etapas na vida de Gideão, e as palavras que o anjo de Deus falou para Gideão.
para que nós possamos colocar também na nossa vida. E aí, eu quero o versículo 11. O anjo chegou lá, tal, viu Gideão malhando trigo, tal, para escondê-los dos midianitas. Aí agora o 12 e 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Para aqui, dá uma olhada nisso. Olha o contraste. Deus falou para eles: os midianistas estão vindo sobre vocês porque vocês esqueceram tudo que eu fiz na vida de vocês depois que eu tirei vocês do Egito. Por isso que os midianitas estão vindo aqui. Só que o Gideão, ele era um cidadão do bem. Ele não adorava outros deuses. Ele fazia a parte dele direitinho. E aí ele diz assim: o que está acontecendo aqui não corresponde com o que eu aprendi dos meus pais, dos meus avós. Poxa, eu estou fazendo tudo certinho e está dando pau aqui na minha vida também. Então, veja que Gideão, ele cobra do anjo, tipo assim: se eu estou sendo obediente, por que isso aí está acontecendo comigo? Aí vamos ler o versículo 14 e 15, depois eu volto explicando. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da família. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa interessante, irmãos. Olha só a palavra de Gideão. Acho que tem que voltar no 14, irmã. O anjo falou, o anjo do Senhor disse: com a força que você tem. Qual era a força que Gideão tinha? Vocês pegaram a conexão no texto? Qual era a força de Gideão? A força de Gideão, irmãos, era crer no verdadeiro Deus. Ele falou para o anjo: eu estou fazendo tudo de acordo, eu creio que Deus nos libertou do Egito. Agora não entendo por que eu estou no meio desse rolo aqui. Quer dizer, não sou eu que estou adorando outros deuses. Quem está adorando outros deuses é o pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso e estou aqui escondido. Eu estou malhando trigo aqui no negócio de uva. Aí o anjo fala com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Então, em primeiro lugar, ele dá uma garantia para Gideão. A força que Gideão tinha vinha de Deus. A força que Gideão tinha vinha de Deus. Deus, ele não só reconheceu as virtudes de Gideão, mas também aprovou como força aquilo que Gideão tinha de adoração dentro dele para liderar aquela batalha contra Midian. Então você entendeu um detalhe interessante aqui? Vamos dar uma olhadinha, fazer um paralelo com o Novo Testamento? Deixa isso fácil de voltar e entra lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então veja, o anjo do Senhor fala: vai na tua força. A força de Gideão era, na verdade, a fé de Gideão. E um detalhe que Gideão não se permitiu foi amoldar-se ao padrão do mundo cananeu, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes, o irmão ele não consegue progredir, porque ele se amolda ao sistema religioso. Ele pensa que ele é apenas um crente. Ele acha que por ser crente,
vai acontecer tudo na vida dele, não vai acontecer nada. Aquele pessoal era de uma nação dedicada a Deus, mas eles eram desobedientes em relação à adoração. Eu sempre digo isso, irmãos. Olha, se tinha uma coisa que Deus se importava no Antigo Testamento e se importa hoje, é a questão da adoração. Então, nós também temos que tomar o mesmo cuidado, não nos deixar amoldar, nem pelo sistema lá fora, e nem pelo sistema religioso. Deus diz: vai nesta tua força, vai nessa tua fé. Então nós precisamos entender, precisamos acreditar e precisamos continuar na nossa fé. Mas a nossa fé, ela só é reforçada pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Quem sente a sua fé melhorar aqui, ouvindo esse sermão, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, é na sua fé. Vai na sua fé. Quando você se encontrar com um desafio, tem irmãos que me consultam o tempo inteiro. Ô ancião, o que você acha? Devo ir nisso daqui? Eu falo, irmão, vai na sua fé. Vai na sua fé. E lógico, né? Pego às vezes algumas dicas e dou uma olhada no panorama e digo, olha, o panorama é esse. Você vai na sua fé. Então, Gideão agora, ele recebe essa palavra motivadora. E a mesma palavra motivadora que eu estou dando para vocês. Quando você se deparar com um midianita ou com uma amalequita lá na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, vá na sua fé. Se você está prestando atenção, você está acompanhando aquilo que está sendo pregado todos os domingos, você tem condições o suficientes para ir na sua fé. Dessa maneira, nós podemos compreender que o cristão, ele deve não se conformar. Às vezes o pessoal critica muito o Edir Macedo. O pessoal critica bastante o Edir Macedo. Tudo bem, eu não quero entrar no mérito, mas é uma empresa voltada para a prosperidade. É uma empresa voltada para a prosperidade. Mas existe ali uma coisa que ele aprendeu, claro, que não foi sozinho. Ele aprendeu com o pessoal lá atrás, com Kenneth Hagin e outros, da teologia da prosperidade. Mas uma coisa que ele fala, bom, o cara fala um montão, né? Uma coisa, eu acho que nem todo mundo, como diz a Sandra Sá, é anjo ou demônio, né? Não dá pra gente beatificar ninguém e também não dá pra gente santificar ninguém. Aliás, não dá pra gente demonizar, né? O grande erro do ser humano é a polarização, né? Ou, às vezes tem gente que é assim, ou você é bom demais ou você é ruim demais, né? O cara não consegue ver uma coisa boa que você faz na vida. Então a gente não pode ser dessa maneira, a gente tem que ser meio termo. Então ninguém na vida é puro anjo ou demônio, já dizia a Sandra de Sá. Mas o que acontecia? O que acontecia? O Gideão, ele adota esse padrão de não se amoldar. E nós precisamos fazer a mesma coisa, irmãos. Temos que ter equilíbrio e prestar atenção no que a gente está ouvindo. Assim a gente desenvolve fé. Então, quando você se deparar com um midianita ou uma amalequita dentro da sua casa, que nem, por exemplo, você descobriu que seu filho está usando droga, é uma amalequita. Pronto, estou com uma amalequita dentro de casa. E agora? Vai na sua fé. O que você tem que fazer? Chamar o cidadão. O pastor Johnny falou aqui a semana passada. Chamar o cidadão, conversar com ele, explicar tal. Se for necessário, pegar o camarada, colocar numa clínica de reabilitação. Eu no meu tempo, sabe o que o pessoal fazia, irmãos? Era engraçado naquele tempo. Naquele tempo, droga já era uma droga.
E aí, muitas vezes o pai pegava o cidadão, ele estava com um problema lá no Jardim Coimbra, onde eu cresci. Aí ele estava com um problema lá, o pai pegava e mandava ele para a Bahia, para tirar do problema. Chegava lá na Bahia, ele conhecia mais um monte de gente que usava droga, a mesma coisa. Aí não adiantava. Aí o vô mandava mensagem: olha, está tendo problema aqui com droga. Mas lógico que vai ter, ué. A Bahia não é centro de recuperação, então tinha que mandar para um centro de recuperação. Então, quando você se depara com uma amalequita dentro da sua casa, o amalequita pode ser qualquer problema que você estiver enfrentando. Não adianta você reclamar e falar assim: ai Senhor, mas eu estou indo na igreja, ou eu não estou indo na igreja, mas eu assisto online, por que isso está acontecendo comigo? Então dê uma olhada se você não está se amoldando aos padrões, não é? Dá uma olhada onde está, onde você deixou a brecha aí para o amalequita entrar na sua casa. Vamos prosseguindo. Vai lá, irmão, volta lá para os Juízes. Aí ele diz assim: como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Irmãos, você deve ter uma boa autoestima. Você não pode ficar com essa mania de tudo que alguém fala para você, você é coitadinho. É a síndrome do coitadinho. Já viu? A síndrome do coitadinho. Tudo o Gideão começou com essa história aí, o anjo não gostou. Ai, como é que eu vou libertar Israel? Eu sou o menor da casa do meu pai. Ai, se eu sou o anjo. Com a minha paciência, velho, assim, que é fantástica. Eu não esqueço o dia que as meninas fizeram uma homenagem para mim aqui, e elas falavam: paciência, 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 paciência. E eu guardei aquilo lá, irmão. E ó, tem hora que eu repito, eu assim, ô fofinho, eu respiro 10 vezes, fofinho. Respiro, respiro, respiro. E continuo respirando. E quando meu olhar fica assim, varão, ó, aí é porque eu já estou me sentindo menor da casa do meu pai. Aí, pessoal, a síndrome de coitadinho, irmão, você não pode ter síndrome de coitadinho. Vai na sua fé. Então você tem que falar assim: eu vou enfrentar esse negócio aqui sim. Porque é o seguinte, eu aprendi com o servo de Deus que eu tenho que enfrentar isso. Não posso ficar dando uma de coitadinho. Eu sou o menor, sou o... varão. E você vai ver que tem aqui, é interessante essa história. Vamos lá, porque passa para o próximo, mas senão eu vou ficar aqui. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Veja, o Gideão, ele ainda vai em uma, está chegando uma pessoa lá fora, por gentileza, alguém recepciona. Então, o que acontece? O Gideão, ele ainda entra em umas assim, né? Tudo bem, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor da tribo de Manassés, e como é que fica esse negócio aí? Então, vamos sentar que o sermão continua. Então o que acontece? Rodrigão, ajuda ele aí. Rodriguinho, né? Agora tem Rodrigão e Rodriguinho. Então é Rodriguinho esse. Então o que acontece? Presta atenção nisso aqui para você não perder esse fio da meada aqui, ó. Que isso aqui é legal. Eu sou o menor da casa do meu pai, anjo. Você vem falar que eu vou libertar. O anjo fala assim: não, é você que vai. Aí o Gideão fala assim: bom, já que sou eu quero um sinal. Você vê que o Gideão aqui tem uma característica: ele era precavido. Eu quero ver o que você está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Veja, ele entendeu que ele estava falando com a divindade. Ele entendeu que ele estava falando com a divindade, mas ele queria uma prova. Não é só acreditar. Irmão, isso aqui tem uma coisa muito interessante.
Não é só acreditar, é confirmar. Isso aqui bate com 1 de João 4:1. Põe lá, por favor, irmão. Isso aqui bate com 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Ele sabe que ele está falando com uma divindade, mas ele quer uma confirmação. Ele falou assim: então fica aqui que eu vou oferecer um sacrifício. Os sacrifícios na época era a maneira como eles agradavam a divindade. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, o que o Gideão fez, vale para a gente também. Não é simplesmente ir acreditando, é provar. Como é que se prova? Se você não tiver conhecimento bíblico, que é o que eu dou para vocês todos os domingos, você não vai conseguir provar nada. E aí o texto prossegue. Volta lá. Ainda bem que tem essa irmã aí que é expert nesse negócio. Próximo. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha, derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz, que quer dizer Jeová Shalom. A expressão que você conhece aí, que os judeus usam muito, Shalom, que significa paz. E alguns brasileiros judaizantes costumam usar muito na internet. Shalom, irmão. Aqui no Brasil é paz, viu, irmão? Não precisa ficar mandando shalom para ninguém, não. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Para aí, não, volta lá, irmão. Bom, o Gideão entendeu que ele estava falando com Deus, com um representante de Deus. Então agora Deus fala para ele assim: fica tranquilo, Gideão, você não vai morrer. Porque havia um mito no Antigo Oriente Próximo que sempre que você falava com a divindade, você morria. Mas não, você não podia ver Deus face a face, aí você morria. Mas o anjo não era Deus, o anjo era apenas um representante. Mas mesmo assim o Gideão ficou com medo. Estão falando que deu problema na transmissão. A minha, por enquanto, está tudo normal. Tem mais alguém acompanhando a transmissão aí? Dá uma olhada aí, pastor. Ô, Jailson. Estão falando aqui que deu problema na transmissão. Está tudo bem aí na transmissão? Tudo tranquilo? Ah, deu um probleminha e já voltou? Ah, tá. Então, beleza. Então já voltou. É, porque para mim aqui está tudo normal. Estou acompanhando também. A Magali Giotto disse que está ok, legal. Então vamos prosseguir nessa história aqui. Então Gideão foi lá, construiu um altar, tal, em homenagem ao Senhor, e beleza. Vamos para 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça segundo novilho em holocausto, o segundo novilho com holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Vamos parar lá, volta lá nos 2 primeiros. Deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é importante você entender, desde o 25. Olha só, irmãos, Gideão foi lá, ofereceu um altar, ofereceu um sacrifício ao Senhor, o Senhor consumiu com fogo aquele sacrifício, e agora ele estava diante da missão que ele iria realizar. Essa missão que Gideão iria realizar era muito interessante. Lembre-se que Gideão disse que era o menor da tribo de Manassés.
E o pai de Gideão, juntamente com os outros ali, não tinham muita afinidade, como Deus queria. Então o Manassés estava guardando um boi de 7 anos. 7 anos já tinha o boi. Quantos anos tinha o boi de Manassés? 7 anos. E o Manassés estava guardando para ser apresentado para Baal e para Aserá. Então deixa eu dar uma dica para você. Sempre que você ler na Bíblia algo relacionado a bosque, normalmente eram as árvores onde eles adoravam Aserá. Então está lá pertinho e o pai do Gideão está guardando um boi. O Manassés ele estava guardando um boi para oferecer para Gideão, ou para oferecer para Baal. Aí Deus fala assim para o Gideão: ó, vai lá, derruba o altar do Baal e monta um altar para mim. Irmão, você já parou para pensar a saia justa que Deus colocou Gideão? Porque é o seguinte, pelo jeito na vila do Gideão, o pessoal é simpatizante de Baal e Aserá. E tem lá um altar do Baal. E o altar está lá na casa do pai do Gideão. E Deus fala assim: não, vai lá e derruba. Derruba, pega o boi. Pega o boi do Manassés e traz ele para fazer sacrifício para mim. Eu imagino a cabeça do Gideão, como é que deve ter ficado. Vamos ver o que o Gideão fez. Já foi. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe mandara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. O que é justificável, irmãos, que tem horas que a gente tem medo mesmo. Tem horas que a gente tem medo, a gente não sabe qual vai ser a reação do pai, da mãe, do filho, do marido, da mulher. A gente não sabe quando a gente trata de Jesus, né? Mas aqui tinha um princípio interessante. O que é que Gideão fez? Gideão, ele renunciou àquelas amizades, renunciou até mesmo sua posição dentro do próprio clã do pai dele, embora ele dissesse que foi a menor. E aí ele pegou 10 amigos dele e foi lá de noite, porque ele estava com medo. Próximo. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado. O poste sagrado era o poste de Aserá, tá? Cortado com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Gideão vai lá e faz tudo de noite. Ele fez tudo que Deus falou, porque Deus não falou para ele se era para fazer de dia ou de noite. Ele fez, falou: ó, vou fazer, na última das hipóteses estou obedecendo, se Deus me cobrar, paciência, eu faço de novo. Então ele foi lá e ofereceu o sacrifício à noite, pegou o boi. Então você imagina, o Manassés está lá, quando ele acorda, o boi dele está sacrificado em um altar que não era o altar de Baal. E o pessoal da cidade ficou todo mundo revoltado. Próximo. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Opa! Agora o pai do Gideão já fala: peraí, acho que com certeza Gideão contou pro pai dele, né? Falou: pai, é o seguinte, ó, Jeová falou comigo, é melhor a gente sair fora desse negócio aí de Baal, porque vai dar rolo nesse negócio aí. Ele mandou fazer assim, eu vou fazer. Então Gideão obedeceu a ordem de Deus. Gideão obedeceu. Isso aqui é um segundo ponto importante que a gente deve considerar. Gideão obedeceu. Essa etapa na vida de Gideão foi muito importante. Então o pai do Gideão fala: ó, quem vir para cá vai morrer, a gente vai entrar numa guerra.
quem lutar por Baal será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Opa, então agora tem uma viravolta na história. Já que Baal é Deus, ele podia ter metido um raio no pessoal. Por que não fez nada? Próximo. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Lançaram uma praga no Gideão. Falou assim: bom, já que você fez isso, então agora o Baal vai cobrar de você. Você vai ver o que vai acontecer com você, Gideão. Próximo. Nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram-se, os seus exércitos atravessando o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com o toque da trombeta convocou os abiesritas para segui-los. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando às armas, e também a Aser, a Zebulão, Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Aqui tem um detalhe interessante, irmão. Você vê que o Gideão, ele ainda não está com aquela certeza toda, mas ele está indo, ele está tendo atitude, ele está indo para cima, ele está fazendo aquilo que ele entendeu, ele está indo na fé dele, que é o que eu estou acabando de dizer para você. Quando você se vê diante de um midianita, diante de um amalequita, você tem que ir na sua fé. Ah, mas vai dar certo, ancião? Bom, é a mesma pergunta que o Gideão tinha. Significa que o Gideão não tinha fé? Não, ele tinha fé. Entendeu? Então, muitas vezes, irmãos, tem etapas que a gente tem que ir vencendo. A vida, ela é um perde-ganha. Tem hora que você ganha, tem hora que você apanha. É desse jeito que funciona. O Gideão bateu. Os caras foram lá, queriam bater nele. Agora, ele está um pouco amedrontado, mas ele chamou o pessoal, que é do restante das outras tribos, né? Naftali, Dan não, a outra lá que ele falou. Aí chamou o pessoal das outras tribos lá e falou: vamos subir contra os midianitas. Vamos lá. Aí ele fala para Deus: e aí? Fiz tudo o que o Senhor mandou. Vai dar certo? Eu vou vencer os midianitas? Vê, colocarei uma porção. Agora que é o Gideão. Olha o Gideão como é que era, irmãos. É que Deus é bom demais. Deus é misericordioso demais, velho. Deus é misericordioso demais. Olha o que o Gideão vai fazer agora. Vê, falando com Deus isso aqui, hein? Colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. O que ele está falando? Ele ia pegar uma flanela, ia colocar do lado de fora da casa dele e ia dormir. Se o orvalho molhar apenas a lã, quer dizer, vamos dizer que ia chover, né? Para a gente ficar mais no nosso linguajar aqui popular. Então, ó, se chover e eu acordar e a flanela estiver seca, tamo junto. Eu sei que vai dar certo. Próximo. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela. Ah, foi ao contrário, né? Volta lá, irmã. A lã tinha que estar molhada, né? E tudo tinha que estar seco. Quer dizer, tinha que ter uma nuvenzinha para chover só na lã, só na flanela. Aí estava todo o chão seco, ele foi lá e fez isso. É que eu já estou contando a segunda parte. Levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Então, foi lá, opa, deu certo. Ó, tamo junto, Deus. Próximo. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Ainda bem que era Deus, irmão. Ainda bem que era Deus. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer um teste com a lã. Desta vez, vai ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus fez assim naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho, que aí é a parte que eu ia contando. Então o que aconteceu? Choveu em toda aquela região ali. O Gideão vai lá e está a lã seca. Aí ele falou assim: agora confirmou, Deus está comigo mesmo, vamos lá. Vamos que esse relato é longo, irmã, eu preciso agora correr com isso aí. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos.
a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Irmãos, tem hora que a gente acha que a gente vai andar na nossa própria força. Olha o que Deus falou para Gideão. Jeová falou assim: Gideão, é o seguinte, eu vou libertar, já está dada a garantia para você, mas você tem gente demais, é muita gente. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão voltar lá e vão esquecer-se que fui eu que fiz o negócio. Então o negócio sou eu quem estou fazendo, não é vocês. Deixa comigo, você tem muita gente. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Irmão, olha só como é que é o ser humano. O Gideão já está dando evidências de que Deus está com eles, tal. E aí, quando ele fala assim, ó, pessoal, é o seguinte, ó, quem tiver com medo, pode ir embora. Quem tiver com medo, sai fora, sai da internet, não precisa nem acompanhar a guerra, deixa com a gente aqui. 22.000 foram embora. Próximo. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Aqui mostra, irmãos, como Deus conhece a nossa constituição física, biológica, né? Olha só, que legal. Gideão, você está com 10.000, mas é muita gente, Gideão. Você vai lutar contra 30.000. Gideão falou, agora lascou-se, porque é 3-1. Deus falou, não, quem vai decidir quem vai e quem fica sou eu. Vamos lá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água, lambendo a água como faz o cachorro, daquele que se ajoelharem para beber. O que aconteceu, irmão? Você já viu o cachorro bebendo água? O Zé Bétio, quem conheceu o Zé Bétio? O Zé Bétio dizia que ia chover até cachorro beber água em pé, né? Até hoje eu não entendi esse ditado do Zé Bétio, viu, irmã? Mas eu acho que era chover até cobrir o cachorro levantar. Mas cachorro bebe água de que jeito? Você matar um cachorro bebendo água, irmão, é a coisa mais fácil do mundo, porque ele baixa lá e ele fica lambendo a água ali. Então se você chegar por trás, dar um tiro na cabeça dele, acabou, o cachorro morreu. E aí Deus fala assim, ó, todo aquele que se ajoelhar para beber, ele não serve. Próximo. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Por quê, irmãos? Ó, o cara baixar e ficar lambendo que nem água, ele está vacilando. Agora aquele que baixou, dá um close aqui, varão, para me ensinar pro povo como é que eles beberam água. Foi assim, ó, o cara assim, ó, atento. Então falou, opa, esse serve. Deus falou, esse aí é bom. Quantos ficaram? 300, irmão. Aí é que eu digo para você, você tem que ir na sua fé. Durante a batalha que você tiver com os amalequitas, com os midianitas da sua vida, pode ser que você vai ter que estar atento. Ah, mas eu vou correr, eu vou pegar um empréstimo no banco. Tá bom, irmão, você vai entrar em mais 24 prestações com os amalequitas. Ah, eu vou correr, eu vou levar meu filho e vou internar logo numa clínica. Aí leva numa clínica meia boca, boca de porco, seu filho morre lá dentro. Calma, irmão. Deixa Deus dar a direção para onde você vai caminhar. Coloca o velo. Senhor, ó, eu vou fazer isso. Vê se dá certo. Espera mais um pouco. Nosso problema é que a gente está com muita pressa. Mas veja que o caso de Gideão foi um processo. Foi um processo, ele não correu. Ah, apareceu uma situação ali, eu vou correr, eu vou investir o meu dinheiro logo. Pode ser que você perca. Você entendeu? Então a gente tem que ter paciência, é um processo. Bom, então é brincadeira, meu graça. Quantos é que foram selecionados para a briga? 300. Então você tem que pensar que quando você tiver uma briga com os amalequitas, com os midianitas da sua vida, não precisa muita coisa, basta você ir na sua fé. Você tem que ir na sua fé. Vai dar certo. Vai dar certo. Próximo. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas na sua mão. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas
dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vinham a leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, assim como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Então chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, fez 3 centúrias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Para aí. Olha só que coisa legal, irmãos. Deus falou assim: Gideão, você está com medo? Eu já te dei 2 provas, vou te dar uma terceira. Vai escondido lá no acampamento, para em qualquer tenda e ouve a conversa do cidadão que está lá. Gideão foi, o cara falou assim, o cara contando um sonho que eles iam ser destruídos. Gideão falou: opa, é confirmação de Deus, vou continuar nessa minha força. Chamou os 300, separou em 3 grupos de 100, e o que é que Gideão deu? Gideão deu camelo, tal. Não, Gideão deu jarro para eles, irmãos. Jarros. Vamos lá. Volta no do jarro lá, só para me lembrar o que ele deu com o jarro. Dividiu os 300 companhias e pôs na mão dele trombetas e jarros vazios. Irmãos, lembra do texto? Os midianitas e os amalequitas, eles eram como a areia do mar. Mas você percebe que o Gideão está com atitude. Estou com 300 contra essa multidão, mas Deus está comigo. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Põe isso na sua vida, irmão. Você entendeu o que eu estou falando? Se Deus é com você, quem vai ser contra você? Não tem cão, não tem demônio nesse mundo que consiga te derrotar se Deus está com você. Coloque isso na sua cabeça. Diante das batalhas, diante das lutas, diante das adversidades do dia, fica tranquilo, vá na sua fé. Deus está com você. Pega a sua trombeta, pega o seu jarro vazio, com tochas dentro. Próximo. E ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Aqui precisava de obediência, irmãos, dos israelitas. Então a gente tem que aprender a obedecer quando o servo de Deus fala. Tem que aprender a obedecer. Está confirmado que é servo de Deus? Então deixa eu ouvir a palavra desse homem de Deus. Acabou. Gideão era o melhor? Não. Gideão era o maior? Não. Gideão era perfeito? Não. Mas ele tinha temor a Deus. E Deus usou isso para libertar os israelitas. Vamos lá. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Para um pouco, volta lá, irmã. Aqui tem uma diferença, se você parar para prestar atenção. Moisés, quando o povo começou a dar pressão nele, Moisés bateu na rocha e falou: eu vou tirar água para vocês, sua cambada de israelita desobediente. Pá! E a água jorrou. Diz a Bíblia que essa rocha era Cristo. Ele bateu pesado demais, né, irmão? Bateu pesado demais, Jesus, né? A Bíblia diz que a rocha era Cristo. Era só para dar um toquezinho só. Tipo, ó, isso aqui é Deus que está fazendo para vocês, tá? Gideão aqui, ele honra o Senhor pela espada de Jeová e de Gideão. Próximo.
Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinha nas mãos. Olha só o barulho que fez, irmãos. O Gideão falou: eu vou por aqui, você vai por ali, você vai por ali. Quando faz tudo que eu fizer. Chegou lá o Gideão, todo mundo junto, em uníssono, ao mesmo tempo. Pegaram as suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a mão direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali e Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todo o monte de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb, e depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado. Acabou? Bom, o final das contas para resumir. O Gideão ganhou a batalha com 300 homens. Os próprios midianitas e amalequitas começaram a matar-se uns aos outros. Aqueles que não se mataram fugiram, e Gideão chama o resto do pessoal: ó, tá fugindo aí para sua terra, cerca todo mundo e tal, e acabou a história. Bom, qual é a ideia aqui, irmãos? Então, vamos lá. Conforme nós citamos, a atitude de Gideão foi muito importante. Então nós salientamos aqui pelo menos algumas qualidades, algumas coisas que Gideão ele usou para vencer os midianitas. Eu quero que você preste atenção comigo. Primeira coisa que Gideão teve, ele teve a informação do servo de Deus. Então, quando você vai resolver um problema, busque informação, não sai que nem louco. Não sai que nem louco. Recebeu uma cobrança indevida, irmão? Não pague. Não sabe consultar? Pergunte, né? Então, informação, você tem que verificar as informações do problema que você tem. Esse é o primeiro ponto aqui na história. Verifique a informação. Assim foi Gideão. Depois que você verificou a informação, lembre-se, Deus mandou ele lá e destruiu o altar do pai dele e tal. Tem horas que vai custar um pouco caro você agir como Gideão, mas a obediência é um ponto determinante na sua luta. Terceiro ponto: busque o seu fortalecimento no Senhor. Busque o seu fortalecimento no Senhor, tá? Então não queira buscar a sua própria força. Não queira buscar a sua própria força. E o quarto ponto, tenha atitude. Atitude. E assim você vai vencer em o nome do Senhor Jesus. Essa é a história que nós temos acerca de Gideão.